Aê! Estamos ao vivo para a edição número 36 do nosso programa Guia do Cinéfilo. Para vocês que não acharam que a gente não ia chegar até este número, se ferrem. Tô brincando. Alegria sempre, o coração aberto. Vocês sabem que eu não tenho nenhum mal no meu coração, só tenho alegria e cinema. Então, para vocês que desejaram o mal, desejo bem para vocês e muito filme do Nicolas Cage para vocês também, tá bom, meus amores? Vamos em frente, mas aqui o que importa são as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E todo mundo que ama está aqui reunido. Vou chamar um por um deste mercado audiovisual, pois não existem só os artistas, o seu Matheus Nastergaile, o seu Cláudio Assis, todo mundo que faz cinema. Existe também a galera que escreve, existe o pessoal que divulga, existe o pessoal que produz, existe um monte de pessoas que fazem parte desse mundo mágico do audiovisual e é importante, cinéfilos, vocês conhecerem cada um deles. Ó, o Alisson Oliveira, meu querido amigo, já mandando mensagem, Carol Dib também já está por aí. Daqui a pouco a gente chama todo mundo. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, que ela é muito especial, essa convidada. Eu já estava querendo trazer ela aqui no nosso programa faz muito tempo. E o dia chegou. Então vamos aqui apresentar a nossa convidada com um textinho. Mari, se eu falar alguma coisa a mais aqui, depois você conserta, tá? Mas eu fiz um textinho aqui. Então vamos lá. Nossa convidada de hoje é jornalista e crítica de cinema. Ela faz parte da equipe do podcast do streaming Reserva Imovision, que aborda temas muito legais que fazem parte, de alguma forma, do que assistimos no catálogo da super querida pelos cinéfilos Imovision, distribuidora do ex-jogador de futebol e psicólogo Jean Thomas Bernardini, o homem que quase amputou a perna, mas foi salvo por uma colher. Depois iremos escrever isso, quem sabe, numa biografia mais pra frente. Grande Jean Thomas Bernardini. Meu ex-chefe e meu amigo, né? A gente chegava pra reunião, a gente ficava falando de futebol em vez de falar de cinema. Ai. Mas eu durei 2 anos nesse emprego, foi maravilhoso. Mariane Morizawa também, ela é colaboradora de vários jornais e também publica matérias em diversos veículos na web. Mari, boa noite. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Espero que seja uma noite super divertida e que a gente fale muito sobre cinema. Tá tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigada pelo convite, Rafa, e boa noite a todos. Opa, vamos lá, vamos em frente. Então, deixa eu só mandar aqui um oi pro pessoal que tá mandando mensagem já. Pessoal, não adianta mandar mensagem no meu zap, manda mensagem aqui no programa para aparecer aqui na tela para ficar bonito, tá, pessoal? Não vão pensar que eu tô mentindo, que eu tô falando aqui do zap. Então, manda mensagem na tela. Mandar um beijo pro Ali, que já tá aí. Alisson Oliveira, o defensor de São Bernardo. Grande beijo para você. O Ali tá aqui sempre. A Carol Dib também, produtora, cinéfila lá de Minas. Um beijo para você. Pessoal, vai mandando mensagem aí que a gente vai colocar as perguntas de vocês aqui na nossa pauta, tá bom? Vamos começar então. Mari, seguinte, essa primeira pergunta é uma pergunta default, uma pergunta padrão que eu faço para todos os convidados, pois a gente são muito diferentes e eu adoro ouvi-las. Seguinte, como é esse universo do audiovisual, essa camada do audiovisual que é a crítica de cinema, jornalista especializada em cinema? Quando é que caiu a ficha e você falou assim, agora eu vou ser uma jornalista especializada em cinema? E outra coisa, você teve o apoio da sua família nessa estrada já tem alguns anos? O que você pode falar pra gente? Então, eu não sabia que eu ia ser jornalista, né? Na verdade, quando eu virei cinéfila, quando eu tinha uns 13 anos, assim. Eu via filmes, né? Vi filmes infantis, Os Trapalhões, que eram da minha época. ET, né? Eu me lembro muito bem, uma memória bem vívida, assim, quando eu fui ver ET no cinema e tal. Mas eu virei cinéfila mesmo quando eu vi o Império do Sol, do Spielberg. Eu fui ver, nem lembro por que eu fui ver, assim, meus pais levavam a gente ao cinema, mas não era nada muito, né? E aí eu virei super, eu queria ver todos os filmes que estreavam. Tudo, assim. Só que eu morava no interior de São Paulo, né? Não tinha sala de cinema. Tinha sala de cinema nas cidades vizinhas, mas o cinemão comercialzão, né, que passava os filmes mais de arte não passavam. Meu pai era... Aí eu descobri, nessa idade, desculpa, a história é um pouco longa, mas eu já chego lá. Eu descobri que meu pai tinha sido cinéfilo.
quando era jovem, e eu não sabia. Eu descobri nessa época. Meu pai tinha visto tudo que você possa imaginar de cinema japonês, cinema italiano, cinema francês dos anos 50, 60, meu pai viu. Ele morava em São Paulo e, apesar de não ter muito dinheiro naquela época, mas naquela época o cinema não era muito caro, na sexta-feira ele via 3 sessões seguidas e tal. Então, ele me incentivou muito, na verdade. Minha mãe não gostava de cinema, mas meu pai me incentivou muito. Então, assim, tinha videolocadora, né? Era a época das videolocadoras. Aqui na cidade onde eu estou agora, aliás, por acaso, não tinha muitas videolocadoras boas, mas na cidade vizinha tinha, então a gente ia lá e aí eu comecei a alugar os Coppolas, meu pai ia sugerindo umas coisas também, e aí eu ia alugando e eu fui lendo e tal, então foi isso. Mas até pensei em fazer cinema, talvez, mas quando eu fui prestar vestibular, o cinema brasileiro estava numa fase muito ruim, foi no começo dos anos 90. Muito, muito ruim. O cinema brasileiro praticamente tinha acabado, né? Então, eu não queria ser cineasta, entendeu? E naquela época, com 17 anos, você não sabe, né, o que você pode fazer em faculdade de cinema e ser outras coisas, né? Você acha que você vai ser diretora de cinema. Eu não queria ser diretora de cinema. E aí eu pensei, acabei optando por jornalismo, porque eu descobri que eu gostava de falar de várias coisas, de pesquisar várias coisas, e que então era isso que eu ia fazer. E foi o que eu fiz. Então, desde o começo na minha carreira desde o começo da faculdade, tinha 2 áreas. Ou era política, que não, hoje não, obrigada, porque eu tinha uma coisa idealista de querer ajudar as pessoas e tal, então eu queria cobrir política, ou cobrir cinema, cultura, né? Então, na faculdade, eu tive sorte de fazer uma faculdade pública, estadual, em São Paulo, onde eu podia fazer não só as disciplinas de jornalismo, porque a faculdade, para falar a verdade, era bem fraca, mas eu podia fazer disciplinas em quaisquer outras faculdades da universidade, né, excetuando medicina. Então, eu fiz cursos de cinema, fiz cursos de política, fiz cursos de história da arte, fiz cursos de várias coisas. E, por sorte, quando eu fui tentar meu primeiro emprego, o primeiro emprego que eu consegui foi no Caderno Acontece, da Folha de São Paulo, que era o guia cultural, fazendo o quê? A programação de cinema. Então, foi assim que eu comecei. Enfim, desculpa, muito longa a história, mas enfim, essa é a minha história. Não, que isso, poxa, sensacional, sensacional. Olha, tenho inveja do seu pai, porque, olha, o meu pai, eu fui criado o meu pai é matemático, então, assim, eu fui criado, ele só queria saber de Conan e filme do Chuck Norris. Então, assim, a minha vida toda foi essa, assim, com ele, assim, foi uma coisa louca. Depois é que eu fui começando a entender que tinha um universo muito maior do que Chuck Norris e Conan, o Bárbaro, que é o grande ídolo do meu pai. Pra vocês verem, né, pessoal, nós cinéfilos às vezes temos referências, né, que meio que não tem nada a ver com a nossa história. Mas muito bacana a sua história, Mari, show de bola. É isso aí. Vamos em frente aqui no nosso papo. Seguinte, Mari, você cobre festivais de cinema em todo mundo, no Brasil também, você faz matéria, você conhece muita gente, né? Você já esteve e tudo mais. Eu queria saber de você a sua opinião sobre uma questão. Na sua opinião, você acha que como é que é a recepção do jornalista brasileiro na cobertura do cinema dos festivais de cinema lá fora? Você acha que os jornalistas eles são respeitados pela imprensa estrangeira, os jornalistas brasileiros? E mais, você acha que o cinema brasileiro é um cinema respeitado lá fora? O que você pode falar pra gente? Olha, eu acho que, no geral, sim, os jornalistas brasileiros são respeitados, sempre há exceções, né? Então, há uma ou outra exceção. Eles acham muito engraçado porque a gente, na verdade, é relativamente unido, assim, com algumas exceções, mas em geral a gente anda em bando e tal, e estamos sempre juntos, e eles acham engraçado, porque em alguns países tem muita competição, não que não tenha competição, mas a gente tenta, cada um fica no seu
entendeu? Não entrar, né, nos veículos, não ficar oferecendo coisa para quem é, porque somos quase todos freelancers que vamos cobrir esses festivais, né? Então bancamos dos nossos bolsos e é assim que se faz, né? E aí, quanto ao respeito, até por outro tipo, pelas assessorias de imprensa e tal, é isso, você vai construindo a relação, né? E conforme eles acham que você é uma pessoa séria, que faz um trabalho sério, que cumpre os seus compromissos, etc., não tem muito problema. O Brasil é visto, não é no mercado, né, dos festivais de cinema, o Brasil dos tipos de filme, que são filmes mais autorais e tal, eu não diria que o Brasil é um dos maiores mercados do mundo, no mesmo jeito que é para o cinema em geral, né? O Brasil agora deu uma caída e tal, mas o Brasil está sempre ali entre os 10, 12 maiores mercados do mundo para o cinema. E para o cinema independente, eu acho que tem outros países que acabam ficando na nossa frente, mesmo sendo menores, entendeu? Então tem essa questão, mas não por falta de respeito ao jornalista brasileiro. No caso do cinema brasileiro, tem respeito, nem sempre a gente tem visibilidade, né? A gente, assim, eu acho que é uma questão em todos os festivais, eu acho que não tem a ver com a qualidade do cinema. Eu acho que o cinema latino-americano, em geral, tem pouco espaço nos festivais internacionais. Nos grandes, estou falando, nos maiores, né? Berlim ainda dá um espaço bem maior, inclusive para o cinema brasileiro, inclusive porque tem curador no Brasil, né, que é o Eduardo Valente. Mas, assim, Cannes dá muito pouco espaço, Veneza tem dado muito pouco espaço para o cinema latino-americano em geral. Então, enfim, acho que é um problema geral. E não é por falta de qualidade. Não acho que seja por isso, entendeu? Eles acabam priorizando outras cinematografias, principalmente europeias, né? Entendo. Compartilho com você alguns argumentos. É mais ou menos o que eu penso, que eu vejo, que eu escuto. Muitos amigos lá fora também, brasileiros e não brasileiros, cobrem. E eu sempre faço essa pergunta, até para ver uma questão também de tendência, né? Ver se está piorando, está melhorando, se está a mesma coisa, o que está acontecendo, né? Para poder a gente sempre tentar também fazer críticas construtivas e tentar somar com esse setor tão importante que eu acho para a comunicação de todos nós cinéfilos. Eu, como cinéfilo, Mari, eu acredito que também deva ser que nem com outros cinéfilos. Eu adoro ver vocês que cobrem esses festivais, porque vocês transmitem pra gente, parece que a gente tá lá, né? Fala, olha só, o pessoal gostou desse filme. Olha, esse aqui deu uma entrevista, olha o que ele falou. Então, assim, vocês são muito importantes para, assim, nutrir nossa paixão, nossas curiosidades. E agora com essa questão do instantâneo, né, das redes sociais, fica tudo rápido, mais gostoso consumir. E isso é muito, 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 muito bacana. Seguinte, Mário, vamos seguir aqui. Sobre o papel da crítica atualmente, tá, Mari? Existem conteúdos dos mais diversos possíveis espalhados pela grande rede, né, Mari? Tem análises de filme, que chamam de análises, né? Superficiais, algumas mais profundas. Tem gente que desossa o filme. Além de contar o filme todo, desossa o filme. Parece assim, o Jack Stripador da crítica, assim, desossa totalmente o filme. Tem gente que gosta, tem público para isso, mas é um pouco complicado, né? Mas eu queria saber de você uma coisa. Você acha que há espaço para todo mundo? E outra coisa... aumentou o número de pessoas que gostam de um tipo de cinema e que fazem coisas que são mais populares, entendeu? Em princípio, em si, eu não vejo problema de ter conteúdos mais pop, de ter do formato. Eu nunca tive isso, né? Teve gente que começou a falar, porque o papel, eu gostava tanto de ler, não sei o que no papel. Eu não tenho esse tipo de... Eu acho importante o título continuar, acho importante ter jornais, acho importante ter os títulos de jornalismo mesmo que continuem, entendeu? Além dos sites, além dos vídeos e tal. Mas eu não tenho problema com isso. Tanto que tem vários críticos super sérios que estão fazendo vídeos e estão fazendo porque a gente tem que fazer hoje em dia, que fazem redes sociais e tal. Mas sim, tem gente que é rasa, né? Que não tem... E aí, sim, eu acho que cria um atrito. Se você vai convidar a pessoa só porque ela é influencer,
para alguma coisa, é complicado, né? Enfim, porque há influencers e influencers, a gente sabe, e não é só na área de cinema, aliás, né? Tem outras áreas bem sérias de saúde, por exemplo, que a pessoa fala um monte de besteira, mas tem não sei quantos milhões de seguidores e tudo bem, entendeu? Eu não acho que é tudo bem, mas eu acho que é um desserviço, mas enfim. Outra questão sobre essa parte da crítica de cinema, que eu queria a sua opinião. Qual é a influência da crítica de cinema na ida do espectador para ver um filme ou não? Você acha que esse poder ele foi mudando ao longo do tempo? Você acha que o crítico de cinema tem esse poder realmente de influenciar a não ida do público para ver um filme? O que você acha? Então, aí também eu acho que tem uma separação, né? Porque o que eu sempre combati um pouco, mesmo trabalhando nos veículos, é que a crítica virasse guia do consumidor, entendeu? Porque eu não acho que funciona, eu não acho que é esse o único papel da crítica, a não ser que seja realmente um guia sei lá, às vezes você tem pouco espaço e é um guia mesmo, ok. Mas uma crítica de jornal, mesmo numa revista, eu não acho que esse é o papel da crítica. O papel da crítica é abrir, é ajudar o leitor a ter outras leituras sobre o filme. Porque você, com uma bagagem e com um estudo, com um repertório, etc., e com a sua visão de mundo, claro, porque ninguém é independente disso, você traz uma visão do filme que talvez aquele leitor não tenha pensado. E o meu papel é despertar o interesse do leitor, mesmo que eu não goste do filme. Mas meu papel, eu acho que é sempre tentar despertar no leitor a vontade de ver o filme, mesmo que eu fale mal, entendeu? Agora, com o tempo, eu trabalhando em redação vi muito isso, foi virando cada vez mais isso, guia do consumidor, entendeu? Eu acho que com a coisa da internet, das redes sociais, ser muito ligeiro às vezes, eu imagino que um influencer, enfim, não é à toa que eles são chamados assim e não é à toa que eles têm tanto poder. Eu acredito que eles têm o poder de repente, chamar a atenção de uma pessoa, principalmente uma pessoa que para o seu público, né? Se é um influencer pop, para os produtos da cultura pop. Eu não acho que vai adiantar se ele for vender um filme do Haneke para o público dele, entendeu? Mas se for, sei lá, a Isabela Boscov, que é minha amiga e que é super respeitada, que o público dela é outro, de repente, claro, a pessoa vai ouvir a crítica dela sobre o Haneke e vai ficar interessada. Não todos, mas alguns vão, entendeu? Então, assim, eu acho que tem ainda, e tem seu papel, e cada vez mais, né? Porque, assim, desculpa, estou me alongando de novo, mas, assim, eu acho que Pode, hoje em dia, porque antigamente, tudo bem, a gente tinha os cinemas e tinha aí depois surgiu VHS, DVDs, etc. Hoje em dia a gente tem, quer dizer, os VHS e DVDs não existem tanto, mas a gente tem esse monte de serviços de streaming, os video on demand, né? Então, assim, e vamos falar bem a verdade, acesso a coisas do mundo todo. Eu não faço, eu sou contra, tá, gente? Assim, eu nunca baixei filme, não baixo filme, eu não consigo, enfim. Mas eu entendo quem baixa também, tem suas coisas, mas eu não faço. Além disso, você tem todo esse acesso de filmes do mundo todo que você pode ver no computador, no seu computador, na sua televisão, entendeu? Então, assim, é muito conteúdo e você precisa de alguém para te ajudar a destrinchar esse conteúdo. Claro que você pode destrinchar sozinho, mas também é legal você ter opinião, né? De pessoas que pensam parecido ou que têm gostos parecidos e tal, que possam te dar um norteamento. Mas eu sou contra essa coisa de vá ver ou não vá ver. Eu sou contra as estrelinhas, por exemplo. Eu tenho uma enorme dificuldade com as estrelinhas e eu tenho a prova de que a estrelinha não... A maior prova para mim que estrelinha não funciona é o Letterboxd. Não sei se você está lá, mas eu fui fazer um levantamento até dos filmes da Reserve Movies-On, né? Eu fui fazer um levantamento. Todos os filmes são entre 3.1 e 3.4. 3.1 estrelas para 3.4 estrelas. Todos, praticamente.
Todos os que eu pesquisei eram essas notas. Ou seja, qual é a diferença de um filme 3.1 para um filme 3.3? Fala a verdade. Nenhuma. Como que você vai saber qual é a diferença? Não faz o mínimo uma questão, sentido. é uma Enfim, questão para mim não faz algorítmica sentido. isso aí. Eu tenho certeza que é uma questão ainda matemática, essa questão aí, talvez na apuração dos dados. Mas, de qualquer forma, é complexo. O Letterboxd eu gosto bastante. Eu sou um pouco camuflado lá, sabe, Mari? Eu me camuflo. Eu uso o meu nome de guerra, que é eu gosto. A minha mãe é professora de história, então eu gosto muito de personagens históricos. E esse foi até um personagem que Jude Law fez no cinema, o Vassili Zaitsev. Então eu me camuflo de Vassili Zaitsev no Letterboxd. Então agora eu já falei, vai todo mundo me seguir, mas não tem problema, pode seguir, a gente dá um oi lá. Porque lá eu meto esculhambo em alguns filmes. Eita ferro. Teve até um da Imovisor recente, pelo amor de Deus. Eu queria vocês fazerem um podcast do 4 por 100. Vocês falando do 4 por 100. Esse filme maravilhoso, só que ao contrário da Imovision. Eita, Lelê, mas tá tranquilo. Vamos em frente aqui. Vamos em frente. Não vou criticar o meu amigo Jean Tomás Bernardini. Um beijo, Jean. Sabe que eu te adoro. Um beijo pra você. Mas você me conhece, né? Você sabe quantas imensas brigas tivemos ao longo do nosso tempo, né? Mas é assim mesmo, Jean. Você é um queridão. Te adoro. Ei, chefe, te adoro. Seguinte, Mari. Só falar também a questão das estrelinhas, bolinhas. Eu também sou contra esse negócio, cara. Pra mim isso daí é uma bobagem do caramba. E bonequinho também. Eu vou receber aqui, Mari, um monte de bonequinho do Globo. Já recebi o Janô. Eu vou receber o Schenker em agosto. Tô caçando os bonequinhos todos. Porque temos que bonequinho. Alguns são meus amigos. E, poxa, o Janô deu um show aqui. Falou bem bacana. E não fugiu das perguntas. Falou o que tinha que falar. E gostei bastante. Mas eu quero. Essa questão do bonequinho derruba filme, né? Derruba muito filme. Total. Quando eu trabalhei no mercado exibidor, infelizmente, no cinema de arte, né? Principalmente, prejudica muito. Um blockbuster nem tanto. Você vai deixar de ver os Vingadores porque o boneco vai embora? Não vai. Mas assim, você pode deixar de ver um filme, talvez da Juliette Binoche, porque o boneco tá mais ou menos. Você pode escolher um outro. Por mais que seja a Juliette Binoche. Então, assim, teve vários filmes. Teve um que eu lembro, que é um filme russo chamado A Gangue, que o filme, todo mundo adorou esse filme. O filme não tem som. Aliás, tem som, mas ninguém fala, porque é mudo, surdo. Olha, um negócio assim diferente, bem bacana, para você ficar bem imerso assim no cinema, sabe, sentir aquilo ali. E o boneco arrasou com o filme. E foi terrível, porque foi muito difícil conseguir esse filme pro Cinejoia. Foi o único cinema no Rio que exibiu esse filme. E o boneco atrapalhou bastante. Mas assim, a gente respeita sempre aqui o que eu falo. Eu critico, mas eu também respeito bastante essa profissão tão amada de crítico de cinema. Mandando um beijo pro Mário Abad, meu amigo. Marião, beijo pra você, querido. Grande Marião. Eu conheço muitos bonequinhos, muitos bonequinhos. Mas vamos em frente aqui, Mari. Mari, agora é a parte que a galera mais curte. Que é a seguinte, pegadinhas cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Ixi. Você está preparada, Mariane Morizawa? Estou, né? Tanto quanto eu posso estar. A maioria das pessoas fala que não está preparada. Simone Uri, semana passada, falou: não estou preparado, Rafa, não estou preparado. Mas vamos em frente aqui. Seguinte, Mari, vamos lá. Só mandar um abraço aí pro Alan, que também tá aí. Pessoal, manda mensagem, pessoal, aí. Cadê as mensagens? Ô, produção, vê se tem mensagem aí. Às vezes a produção tá lá congelando em Caeté, lá com 3 graus. Seguinte, Mari, vamos lá. Tropa de Elite, Mari, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Um filme com grande bilheteria, o pessoal saindo do cinema gostando. No último filme tem até aquela música do Eu Vivo Sem Saber, pam, 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 né? Aquelas coisas todas. Inclusive ganhou o Urso de Ouro, lá em Berlim, das mãos do Costa Gravas. E aí talvez tenha uma pequena polêmica que a gente vai conversar aqui. Algumas pessoas, Mari, acham que esse filme pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas, Mari? O que você acha? Eu acho que tem o poder de influenciar indivíduos, né? Acho que sim. Agora, para ele poder influenciar todo um povo, é um pouco mais do que isso, né? Eu acho que precisa ser uma coisa um pouco mais
orquestrada, vai, entre aspas, pelo menos, no sentido, o cinema foi usado como meio de comunicação de massa desde o seu princípio, né? E como meio de propaganda, pelos nazistas, pelos soviéticos, pelos, né, comunistas, sei lá, enfim, pela União Soviética, porque comunista é uma coisa tão estranha de falar hoje em dia que Sim, é meio bizarro, porque se desvirtuou tanto, e, enfim, mas pelos regimes totalitários soviéticos, e pelos Estados Unidos como arma de propaganda, né? Então, assim, eu acho, por exemplo, é uma coisa para mim muito clara que eu acho curioso, por exemplo, nos anos Obama, eu estava lá, então, parcialmente, então eu acompanhei mais de perto. A gente estava tendo uma época de muitos filmes distópicos, né? De futuros distópicos, que tem a ver com a emergência climática global, né? Tem a ver com isso, mas que também, assim, uma descrença nas instituições e tal. Então, ao mesmo tempo que o cinema estava espelhando uma coisa da sociedade, até que ponto você ter muitos filmes sobre isso, principalmente voltados para jovens, e cinemão, né? E filmes populares, vistos por milhões de pessoas, até que ponto isso não influencia. E eu nem acho que era assim, uma coisa orquestrada, vamos fazer esses filmes para influenciar as pessoas, não é isso. Mas teve essa onda que talvez tivesse a ver com, que é meio o oposto do que o país estava vivendo, que eram anos de esperança, pelo menos no começo do governo Obama, né? E aí deu no que deu, entendeu? E aí agora acho que é um reverso disso, assim, você está tendo muito mais filmes, estão começando a surgir filmes que são mais pela tolerância, mais pela empatia, mais por ouvir o outro e tal. Enfim, nos Estados Unidos já foi usado pelo governo, mas eu acho que é um pouco mais amplo porque a indústria é muito grande e tal, e não é uma coisa assim, vamos fazer isso. Mas sim. Então eu acho que tem poder sim. Agora, daí a dizer que Tropa de Elite resultou no que a gente vive hoje no país, eu acho que é um pouco mais complexo que isso, porque não pode ter sido só o cinema, né? Assim, a gente tem uma polícia violenta desde sempre. A gente tem uma polícia militar, para começo de conversa, né? Que é uma herança antiga, mas uma grande herança da ditadura militar, né? Então, assim, a gente tem um crescimento de movimentos conservadores ligados a igrejas, que é muito importante e que pega muitos jovens, né? E que eu não tenho nada contra, eu não sou religiosa, mas não tenho nada contra nenhuma religião. Agora, quando você mistura religião com política, eu acho problemático. Sempre foi problemático, desde a Idade Média e antes, continua sendo problemático nos dias de hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma série de fatores no Brasil, uma violência extrema, uma desigualdade social extrema, tudo isso é uma elite podre, né? Vamos falar, muito complicada, entendeu? Uma elite que não quer o crescimento do país. Pode falar tudo aqui. Uma elite que não quer o crescimento do país, entendeu? Então, assim, não quer diminuir a desigualdade e prefere viver encastelado em suas torres, achando que estão seguros lá, só que não estão, né? Porque, enfim, a gente sabe que não estão, mas enfim. Então é isso, entendeu? Eu acho que é complicado você jogar. Eu tenho sérios problemas com o filme, Tropa de Elite. Eu acho um filme extremamente problemático, mas eu não acho que é responsável pelo que a gente está vivendo hoje. Isso eu não acho. Esse filme ele é muito polêmico por várias questões. Eu acho que faltaram muitos debates, né? Focar em alguns assuntos que ele pode, assim, ser mais... Como é que eu posso colocar isso? Eu acho que falaram muito pouco sobre alguns assuntos que ele pode abordar na cabeça de alguns, né? Exatamente para esclarecer tudo. Faltou esclarecer muita coisa, na minha modesta opinião, né? Na minha modesta opinião. Exatamente para transformar talvez não discussão, mas um debate, numa coisa para instruir a galera, para explicar quais foram, por que aquilo, a intenção, então, podia ter sido, eu fico falando dos desossar, que o crítico de cinema que vai parte por parte, podia ter feito, talvez até se o Zé fizesse alguma coisa parecida, eu acho que poderia ajudar, talvez até esclarecer algumas questões, mas que
na minha visão, assim, essa questão do Costa Gravas, né, que é ligado a um tipo de cinema, né, direitos humanos e tal, é complexo. Eu acho que até hoje, né, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, né, o pessoal fica meio assim, caramba, né, parece que tem uma mosquinha, assim, sempre querendo cutucar a gente. Por isso que eu faço essa pergunta, Mari. Mas show de bola, eu gostei dos seus e eu acho que também é por aí, Mari. Eu acho que é por aí. Vamos em frente aqui, Mari. No Brasil, Mari, não sei se você sabe, mas existe a lei do curta, né? Que alguns dizem que, assim, ela não entrou em vigor, que ela não existe. O exibidor, então, tenho muitos amigos exibidores. Um beijo para vocês, exibidores queridos. Muitos dizem que ela não existe. Não existe, né? Não existe. Por que será, né? Que as pessoas querem que não exista. E, obviamente, ninguém é idiota aqui. Há muito tempo atrás, quando essa lei entrou em vigor e tudo mais, colocavam alguns curtas de péssima qualidade de propósito, exatamente para fazer com que a opinião pública fique antes de porcaria. Então, assim, como somos de uma geração cinéfila e muito inteligente, vamos seguir em frente aqui com essa questão. Mas eu queria saber de você, Mariane Morizal, você como cinéfila, adoradora de salas de cinema. Você assistiria a um curta-metragem brasileiro antes de um longa-metragem internacional numa sala de cinema no Brasil, Mari? Assistiria. Eu acho curta-metragem fundamental, não só como linguagem, como exercício, né? Do fazer cinematográfico. Então, assim, é importante que os cineastas. Porque se o cineasta, enfim, nenhum cineasta vai começar fazendo longo. Quer dizer, muito difícil, pode acontecer, mas não é raro. Quase todos os cineastas começam fazendo curta. Eu diria que 99% dos cineastas do mundo todo, não só do Brasil, começaram fazendo curtas-metragens, né? E eu acho que ele, como linguagem, é interessante, né? Até teve uma época que antes ainda um pouco já tinha leis de incentivo, mas não tantos editais para curta-metragem. Eu lembro que dava a impressão, frequentando os festivais nacionais, que muitos curta-metragistas tinham medo de que aquele era o único filme que eles iam poder fazer. Então, os curtas eram longos, na verdade, né? Eram curtas de meia hora, de 32 minutos, né? De 28 minutos, enfim. Que é um curta um pouco rechonchudo, né, digamos. Então, mas é engraçado porque eram todos assim, né? Então, você via que era assim, um desejo de se agarrar àquilo, porque vai saber se eu vou conseguir fazer meu longa. Mas eu acho super importante. Teve uma época, quando eu era mais jovem, que tinha, sim, e era cumprido a questão dos curtas, mas você tem razão. Eu vi muitos curtas horríveis, sendo que a produção de curtas no Brasil sempre foi muito variada e muito interessante, entendeu? Eu frequentei muito festival nacional, eu cobria vários por ano e eu vi muito curta-metragem. Hoje eu não acompanho mais tão de perto, infelizmente, mas eu assistiria feliz, eu acho importante. E, por sorte, eu acho que há também outros meios de escoar, de você ver essa produção, que na época era mais difícil, né? Você não ia lançar um VHS de curtas. Até lançavam, mas era mais raro. Hoje em dia você tem internet e tal, então há outros meios. Mas eu acho importante ver no cinema também. Eu acho que seria legal poder ver no cinema. É bem bacana. Essa questão eu sempre abordo aqui, Mari, porque eu acho que é importante a gente falar dos curtas. Ainda mais agora com o espaço que existem nos streamings, né? Na Netflix tem o Dois Estranhos, tá lá, ganhou o Oscar. Tem outros curtas lá. Eu acho que os streamings podem comprar curtas-metragens. Já falei até com o Jean Tomás aqui, se eu não me engano eu falei com ele também, porque o Reserva Hemovision, poxa, podia ter um catálogo também bacana de curtas, como o MUBI tem, né? E quem sabe até num podcast número 77, da dupla dinâmica do cinema do Reserva Hemovision, você e o Felipe possam falar também sobre curtas-metragens que estejam no catálogo. Olha que bonito que ia ser isso. Eu acho que ia ser muito enriquecedor. Mas vamos torcer aí para que o pessoal cumpra a lei. Eu já vi gente falando aqui que essa coisa da imposição. Mas pô, é lei, cara. Existe uma grande hipocrisia de um monte de coisa, sabe? Não, essa imposição.
Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Na hora de reclamar, todo mundo reclama, né? Ei, beleza. Mas tá tranquilo. Eu respeito todas as opiniões. Obviamente que discordo de algumas. Mas eu ainda continuarei lutando aqui pelos curtas-metragens. Eu e Clarice Kushner, grande crítica de cinema, jornalista também. Um beijo, Clá, pra você que tá sempre lá cobrindo os festivais de curtas-metragens, sendo curadora, júri. Tá sempre falando dos curtas. Muito legal, Clá. A Clá vai participar do Tribunal Cinéfilo também, que é um outro projeto meu. Vai defender o Moulin Rouge na quinta-feira, lá nas redes sociais, lá depois a gente vai ver lá. Vai ser bem bacana, pessoal. Seguinte, Mari, vamos seguir aqui o nosso papo. Eu queria saber de você sobre uma questão que quando eu entrei nesse mundo do cinema, pensei que nunca passaria, não passou nem na minha frente que eu iria passar por determinados tipos de conversa. Falei, meu Deus do céu, como assim? Que é o seguinte, muitos diretores de cinema, Mari, aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo também, não é só no Brasil, eles não assistem a filmes. Simplesmente eles não assistem a filmes. Não assistem. Não são nem perto de ser cinéfilos. Eu queria saber de você, como jornalista especializada de toda a sua carreira, para ser diretor de cinema, o diretor precisa ver filmes, Mariane Morizawa? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum? O que você acha? Olha, tudo é possível na vida, né? Assim, milagres acontecem, mas eu acho difícil. E é uma questão que eu sempre percebi. Um dos meus termômetros eram os festivais de cinema e principalmente a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que eu frequento desde que eu mudei para São Paulo para fazer faculdade. E aí, quando eu era jornalista, era muito engraçado, porque a gente, na época eu ainda não ia para os festivais internacionais, então a minha lista era enorme de filmes que eu queria ver quando chegava a mostra, e eu ia ao cinema, fazia lá minha programação, né, saindo do jornal, da revista e tal, no fim de semana via 5 filmes em seguida. Eu sempre encontrava meus amigos críticos e jornalistas. Sempre, sem marcar, não precisava marcar, entendeu? Eu encontrava 4 ou 5, aí a gente tomava um cafezinho, se dava tempo depois, discutia o filme, corria para outra, às vezes a gente corria juntos para outra sessão, porque a gente tinha marcado a mesma sessão depois, tinha feito a mesma programação. Agora, cineastas, vou te falar, era difícil encontrar um cineasta numa sessão. Com uma das grandes exceções era o grande Carlão Reichenbach, que era um grande cinéfilo. Foi minha primeira entrevista de cinema quando eu estava na faculdade, para o jornal, que era o nosso projeto, né? Era exercício para a gente, né? E eu fiz uma entrevista com o Carlão, ele falando de vários projetos seus que depois ele conseguiu filmar, felizmente, que foi linda a entrevista, porque ele era um ser maravilhoso, né? Um professor mesmo maravilhoso, um ser maravilhoso. Eu encontrava sempre o Carlão. Outros cineastas, nem tanto. Em outros festivais pelo Brasil, tinha muita gente na hora da entrada, sabe como é? Assim, na entrada, falando, oi, tudo bem? Na sala de cinema mesmo, vendo o filme do amigo, ou do suposto amigo, muito raramente eu via. Isso assim, aí você pode falar, mas é porque depois ele não quer, sei lá, dar opinião sobre o filme do amigo, vai que não gostou. E aí a gente sempre fazia uma piada nos festivais nacionais que faltava amizade sincera no cinema nacional. Sabe aquele amigo que fala assim, deixa eu falar uma coisa, muda aquele negócio ali porque não tá legal, tá ruim, tá bem ruim, pode mudar porque vai ficar melhor seu filme. A gente brincava disso. Mas eu digo, mesmo Festival do Rio, por exemplo, Mostra de São Paulo, são vitrines do cinema mundial. Como assim você não vai ver? Claro, às vezes você está ocupado, está filmando, óbvio, mas nunca, eu achava muito estranho, nunca encontrar quase nenhum cineasta. Só nos filmes dos amigos, estranho, né? Então, assim, tem muito cineasta que não vê filme. Tem muito cineasta que não vê filme. Eu fiquei tão surpresa quanto você, Rafa, quando eu descobri. Olha, eu fiquei, assim, primeiro, além do cineasta, tem programador que não vê filme. Isso daí já me dá uma grande alergia. Eu começo a espirrar. Por isso que tem salas de cinema que eu saio espirrando, já chego, já espirro, porque você já percebe que, assim, a pessoa não entende nada. Em 5 minutos de conversa, você percebe que a pessoa não entende absolutamente nada.
é o que eu chamo de... é, eu uso um termo aqui que o pessoal gosta, que eu sempre coloco na internet, que é o programador do sapatênis, né? O cara bota o sapatênis, abre o Excel, né? O Excel e o sapatênis. E vamos programar. Eu falei, meu filho, não é assim, não. Aí eu tô com uma campanha, Mari, depois eu vou botar essa campanha no ar, que é mais camisas cinéfilas e All-Star, menos sapatênis e Excel. Porque cinema, quando a gente tá lidando com um público, né? A gente quer carinho, a gente quer como se a gente estivesse ali dentro da sala de aula, dentro da sala de cinema, né? A gente está ali refletindo sobre um filme, a gente quer se emocionar, a gente quer colocar uma coisa boa na tela. O cinema é uma coisa cara no Brasil, né? E a gente tem que aproveitar tudo que a gente ganha com o nosso trabalho, esforço do nosso dia a dia. Quando a gente quer se divertir, a gente tem que se divertir, né? Óbvio que às vezes passa muito pelo gosto pessoal do programador, do diretor, alguma coisa assim parecida, mas a gente sempre tem que tentar agradar. Se eu pudesse, no Cinejoia, o cinema que eu programei durante anos, eu só passaria filmes do Sokurov, mas aí eu acho que nem o meu salário eles iriam pagar, né? Então a gente tem que dar uma diversificada. Mas em relação a diretores, Mari, olha, eu fugia de festivais de cinema. Fugia, Mari. Fugia. Porque assim, eu me assustei. Uma vez numa premiere do Festival do Rio, tava assim, muita gente do cinema, muita gente. Nossa, era tanto papo assim que foi Jesus Cristo. E na Mostra de São Paulo também, que quando eu vou para São Paulo eu vou camuflado, né? Porque eu conheço mais gente de São Paulo do que no Rio. Então, assim, quando eu falo que eu bati uma selfie, tô aí o pessoal vem aqui outro dia, vem aqui na minha banca de jornal. Então, assim, tem que fugir. Não que eu seja uma celebridade, mas eu conheço muita gente. Isso é muito legal, por conta todas essas nossas jornadas cinéfilas. E assim, cara, eu fujo, Mari. Eu fujo, cara. Eu não consigo conversar com alguém que trabalha no setor e não tem um mínimo de carinho. E também respeito, né? É tão bom prestigiar a obra do amigo, né? Do cineasta, que é o cara que tem a mesma profissão que você, que luta a mesma luta que você diariamente. Então, assim, é complexo. Aqui no programa, Mari, eu só trago pessoas cinéfilas. Eu entrevistei aqui Marquinho Dutra, vou entrevistar o Marcos Bernstein, que tipo, é meu, cara que eu admiro pra caramba. Ele é o roteirista do Central do Brasil, pra quem não conhece. Então, assim, várias pessoas que eu admiro, o Petros Cariri, o Alain de Berton já tiveram aqui. E, poxa, se for cinéfilo vai aparecer aqui, mas eu espero que realmente a galera consiga assistir a mais filmes. Mas eu tenho um grande amigo meu que ele é diretor de cinema, Maria, ele fala que na própria produção do cinema brasileiro muita gente não assiste a filmes, sabe? As pessoas que trabalham na própria produção ali, em todas as grandes funções, tem inúmeras funções, né? No set de filmagem, a maioria não assiste a filmes, então assim, é triste, né? A gente tem que assistir mais filmes, é um básico, né? Dessa profissão tão bonita, que é criar histórias para emocionar. Mas vamos em frente aqui, Mari. Seguinte, o produção, tem uma pergunta aí do Alisson, não tem? Que eu vi aí na tela. Tem como colocar para mim, produção? Opa! Mari, seguinte, o Alisson falando, eu gostaria que a Mari falasse do impacto que a quarentena, a pandemia, pode ter nos festivais internacionais. Vendo as fotos de Cannes hoje começa Cannes, parecia que fingiam estar tudo normal. O que você acha, Mari, sobre essa questão? Impacto já teve, né? Ano passado não teve Cannes, porque eles foram teimosos e tiveram que cancelar na última hora, quando era óbvio que o festival não ia poder acontecer no formato presencial, né? Veneza já conseguiu aproveitar a janela ali quando os casos diminuíram bastante na Europa, e eu não fui a Veneza porque a gente não tinha como ir, né, do Brasil, mas pelo que eu vi e conhecendo como é a estrutura de Veneza, eu imaginei que dava para fazer, bastava só querer. Né? E meus amigos italianos, eu estava bem preocupada, meus amigos italianos estavam super tranquilos, porque eles acham que apesar de o começo da pandemia, o governo ter ficado um pouco atrapalhado com o combate à pandemia, tanto que foi bem grave na Itália, né? Foi o primeiro país atingido na Europa e foi bastante grave. Depois eles lidaram bem com a pandemia, seriamente, então eles estavam super confiantes e realmente parece que foi tudo muito bem organizado. Berlim resolveu fazer esse formato híbrido, né, com
Nesse aspecto é engraçado, né? Os americanos são muito objetivos. E como eles têm muitos seguros e tal, entendeu? Então, assim, Sundance já no meio do ano passado cancelou, falou vai ser tudo online. Tribeca falou vai ser online. Entendeu? Tipo, muito antes, né? Cannes deixou para a última hora para cancelar, sabe? Assim. E Berlim também ficou nessa, mas no fim resolveu fazer um online ali para poucos jornalistas, na verdade, e aí essa presencial mais para público. E agora Cannes, né, que está acontecendo, abriu hoje com pouquíssima participação brasileira em termos de jornalistas, porque quase ninguém pôde viajar, ou são pessoas que estão na Europa, ou eu sei de uma pessoa que está lá que conseguiu viajar, pouquíssimas pessoas do mercado. Eu sei que, eu imagino que até para as delegações dos filmes, para o Kleber deve ter sido complicado, ele deve ter, que eu saiba, ele teve que fazer uma quarentena longa e tal. Então, assim, não tinha muito jeito de ver. Agora, assim, jeito sempre tem de ir, sabe? Assim, se você tiver dinheiro, sempre tem um jeito de ir. Você pode fazer quarentena em outro país e entrar, tem jeito, né? Daria para ter feito. Para jornalista é mais difícil, porque a gente é mais Durango, mas enfim, daria. Se eu quisesse muito, se eu fizesse muita questão. Mas eu comecei a ficar um pouco preocupada com como eles estavam lidando com a pandemia e como a própria direção do festival parecia um pouco... não, vamos respeitar, mas vai ter o festival e não, sabe? Uma coisa um pouco arrogante até. E eu comecei a ficar um pouco... E pensando em Cannes, como é, o Palais de Cannes é todo fechado. Para entrar é sempre um caos. Tem multidão na rua. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Cannes, eu encontrei o Sandro Fiorin, que é um querido, no avião ainda. E ele falou, oi, tal, não sei o que. Falou, sua primeira vez. Ele falou, se prepara. É que nem, sabe Réveillon em Copacabana? É Réveillon em Copacabana todo dia. E é Réveillon em Copacabana. Não digo que tem 1 milhão de pessoas na rua, mas a multidão, a sensação de multidão é a mesma. Na hora da Montée de Marche, você não consegue andar. A gente tem que... no primeiro ano eu me ferrei toda, né? Fiquei presa várias vezes em bloqueio, porque era tanta gente, não dava para passar. Depois, com o tempo, eu fui descobrindo entradas secretas, jeitos de escapar da multidão, entendeu? Aí, nos últimos anos, com as questões de segurança, por conta dos vários atentados terroristas que aconteceram na França, já foi ficando pior ainda. Mas é sempre um caos. Para entrar no Palais é um caos. Tem fila, as pessoas furam fila, tem multidão. Para entrar, empurra. Eu já fui empurrada por segurança, porque estavam me empurrando por trás. O cara desceu a escadaria e me empurrou, entendeu? Como se eu estivesse empurrando, quando eu estava só tentando escapar do empurra. Para entrar em sala de imprensa de filme do Tarantino, eu e a Neuza Barbosa, um dia, a gente estava sendo tão empurrada por aqueles europeus de 1,90 m de altura, holandeses, suecos, etc. E a Neuza é menorzinha que eu ainda. Eu olhei para ela e falei assim, ai, Neuza, minha mãe não me criou para isso. Ela falou, a minha também não. A gente saiu da fila porque eu estava com medo de sair machucada dali, entendeu? Então, assim, eu amo cinema e eu queria muito ter estado na sala, mas eu assisti pela televisão e foi tudo bem, entendeu? Vale mais isso do que um pisão no pé que te impede de cobrir o resto do festival, certo? Então, assim, eu fiquei um pouco preocupada quando eu comecei a ver desculpa, estou me alongando também, mas vou tentar resumir aqui. As medidas e tudo bem, tem que fazer teste a cada 48 horas, mesmo quem está duplamente vacinado e não é europeu, então os americanos e os ingleses têm que fazer teste a cada 48 horas. Parece que está funcionando relativamente bem, com alguns problemas. O serviço de reserva de ingresso também parece, só que, por exemplo, em Veneza, você reservava o seu ingresso e tinha um lugar marcado. O lugar marcado era com distanciamento social. Cannes está trabalhando com salas a 100% de capacidade. Tudo bem, as pessoas têm que usar máscara dentro da sala. Só que
No Grand Théâtre Lumière, eu acho que cabem 3.000 e poucas pessoas, se não me engano. E na Salle de Debussy cabem 2.500 pessoas. É muita gente. E aí, para entrar nessas duas salas, como elas têm entradas independentes, você não precisa apresentar teste, nem resultado de teste, nem resultado de vacina, nada na porta. Em tese, quem está ali tem, mas tem um monte de turista na cidade, além de tudo. Enfim, olha, eu espero que não. Tenho muitos amigos lá cobrindo, eles estão super animados e que seja tudo lindo, porque eu acho que vai ser incrível para o cinema. Mas se eu estivesse lá, eu acho que eu estaria estressada. Apesar de querer muito estar lá ao mesmo tempo, você entende? Claro, mas você tem que se sentir bem também, não adianta também. Talvez você não ia conseguir aproveitar 100% como um festival desse merece, né? Como você merece como cinéfila, profissional. E eu acho que você fez bem, Mari. Eu também, assim, eu não entro numa sala de cinema há muito tempo. Imagina num lugar, por mais que seja na Europa e tudo mais, em breve já com o meu passaporte europeu já preparado, mas assim, eu também ia ficar, sabe, é complexo, é para se pensar mesmo. Acho que você tomou a decisão correta, Mari. Acho que você tomou a decisão correta. E hoje o tapete vermelho, as pessoas tirando selfie com Marion Cotillard, mas não só com ela, com vários, tirando selfie, e aí depois assim, gritando, Messi, sem máscara. Eu falava, gente, meu Deus do céu, né? Assim, não. Enfim, a única coisa que eu vi foi os fotógrafos. Eu vi os fotógrafos todos de máscara, pelo menos nas imagens que eu vi, assim, pelo menos a parte que eles ficam ali, mas era só a foto que eu vi, né? Provavelmente, né? Até acho, assim, os fotógrafos, em relação às pessoas que eram os famosos, né? O Walter Salles estava lá, tudo bem, era mais distante, eles estavam sem máscara. Eu fico pensando no fotógrafo que está do seu lado. Meu, eu ia querer socar o cara que abaixasse a máscara, ele tinha muitos de máscara abaixada. Então, não ia dar certo. Vamos esperar aí. Tem um ano que vem, sempre tem um ano que vem, vai dar tudo certo aí. Vamos vencer essa loucura toda. Mari, a gente já está chegando quase no final aqui do nosso programa, mas ainda tem tempo de duas perguntinhas aqui. Seguinte, queria saber de você uma coisa. Cinderela Baiana, Mariane Morizawa, é um dos marcos do nosso cinema, um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em quase todos os seus momentos. O produtor desse filme, inclusive, Mari, não sei se você sabe, reza a lenda, ele apostou todo o dinheiro que ele tinha nesse filme e perdeu tudo, morrendo numa cadeira de rodas em um asilo. Essa é a história que mais de uma pessoa já me contou. Então, assim, se é verdade ou não, não sei, mas... triste se for, né? É triste. E então eu queria saber de você uma coisa. Mari, para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Não, existe filme ruim, né? Eu acho que tem alguns filmes que chegam diferentes para cada pessoa, claro. Mas tem filmes que... É isso, assim, nenhum crítico é objetivo, não tem como. Você é um ser humano que foi criado de uma certa maneira, num certo país. Eu, por ser mulher, eu tenho uma vivência diferente da sua. Entendeu? Uma pessoa negra certamente tem uma vivência diferente da nossa. E sem querer dizer que todas as pessoas negras têm a mesma vivência, por favor. É isso, cada indivíduo tem uma vivência, certo? Então, assim, não é isso. Mas há alguns critérios objetivos que você tem na mão, em termos de estudo de linguagem, estudo de roteiro, enfim, tem filmes e filmes também, né? Que tudo bem, que há filmes que eu não sou tão fã. Eu estava conversando mesmo esses dias, assim, tem cineastas, sei lá, Gaspar Noé. Não é o meu tipo de cinema. Eu entendo que ele não é incompetente, entendeu? Tecnicamente, mas não é o meu tipo de cinema. Assim como vários filmes do Haneke me incomodam, porque hoje em dia não é. E ele é um grande cineasta. Eu continuo achando ele um grande cineasta, mas não é um filme, não são filmes muitas vezes que eu quero rever, por exemplo.
entendeu? Então, assim, então tem uma análise objetiva. Em cima dessa análise objetiva tem a sua subjetividade, certo? Porque é isso. Senão, robôs poderiam ser programados para analisar objetivamente um filme e dar o seu veredito. Então, existem filmes ruins. O Cinderela Baiana, eu nunca vi. É uma lenda para mim, é um mito. Eu nunca consegui. Isso foi tema de muitos festivais, você não tem ideia. Porque teve uma época que a gente viu muitos filmes ruins no nível Cinderela Baiana. Filmes que, tipo, eu até me envergonho um pouco de dizer, mas que eu ria na projeção, porque eles eram absurdos, entendeu? Agora, então, assim, existem filmes ruins. E existem, claro, questões de gosto, questões subjetivas, né? Acho que é isso. Sim, show. Olha, mandar eu fiz uma live com o meu amigo Xu Shen, o nosso diretor taiwanês brasileiro, e ele tem o DVD e o VHS do Cinderela Baiana. Ele precisa me arrumar. Eu não sei como não sei se você sabe, eu não sei se você sabe, Mari, mas existem assim, tipo, guardiões desse filme, né? O Shu é aqui da América do Sul, entendeu? Tem um lá na Europa, tem 5 cópias apenas desse filme em alguns lugares. O Shu é um desses guardiões. Mas, olha, é o primeiro filme de Lázaro Ramos, né? E que beleza, grande Cinderela Baiana. Eu conversei com a Hilda Santiago aqui, Mari, e eu sugeri a ela que a gente colocasse no Odeon, naquela sessão de meia-noite do Festival do Rio. Olha, ia lotar. Aí eu falei, chama a Carla Pérez. Nossa, ia ser o evento da cidade do Rio de Janeiro. Depois da pandemia, acabou a pandemia, entendeu? Todo mundo. Ia ser o grande evento cinéfilo da história aí dos últimos anos do Festival do Rio. Festival do Rio que vai ter agora no Telecine, hein, pessoal? Eles anunciaram no domingo aí, meio que de surpresa. Se eu não me engano, de 17 a 30 de julho, vocês pesquisem lá nas redes sociais do Festival do Rio de Cinema. Não foi explicado, pelo menos eu não li, se vai ser para quem é assinante, para quem não é assinante, como é que faz. Então, assim, você já sabe alguma informação, Mari, sobre isso? Não sei nada. Eu também recebi, fiquei surpresa, porque acho que todo mundo foi bem cedo, né? Enfim, tudo bem que não teve edição ano passado, mas eu fiquei surpresa, assim, de supetão. Eu não tenho a mínima ideia do que vai ter e de como vai funcionar. Não sei. Vamos torcer aí para que nos próximos dias, nas próximas horas, eles expliquem, porque já está chegando a data. Hoje já é dia 6 de julho, né? Daqui a pouco está chegando, a gente precisa saber, até para o pessoal poder noticiar, né? Fazer uma análise aí dos filmes. Mari, estamos chegando já no final. Seguinte, eu queria saber de você agora é o Bumerangue Cinéfilo. O Bumerangue Cinéfilo é o seguinte, eu faço uma pergunta, é tipo o De Frente com Gabi, lembra do De Frente com Gabi? Faz uma pergunta, lembro. Uma coisa, aí você responde com uma palavra, com um pensamento, e aí a gente encerra a nossa trajetória. Seguinte, Mari, o que mais incomoda uma jornalista que cobre o mundo mágico do cinema? Acho que a gente falando no cinema. Isso aí realmente e acontece muito, viu? Mesmo em sessão de imprensa. Isso. Eu até conversei com o Marcelo Janot aqui, teve uma vez que eu vi o Janot reclamando que realmente tinha um cara dentro da sala da cabine de imprensa, o cara tava com o telefone ligado, falando telefone, parecia que ele estava no sofá da casa dele. O Janot foi lá e deu uma enquadrada nele, grande Marcelo Janot. Seguinte, Mário, melhor festival de cinema fora do Brasil, qual que você acha que é o melhor de todos? Não o mais glamuroso não, mas aquele que a Mariane acha que é o melhor. O melhor é Cannes. Em termos de material, né, os melhores filmes vão para lá. Em segundo, mas eu gosto muito de Veneza também. Assim, se eu pudesse escolher botar os filmes de Cannes em Veneza, colocaria, mas enfim. Show de bola. Um beijo aí para Clá. Clá, beijo para você, tá aí também com a gente. Falei de você, hein, Clá, aqui hoje. E agora, Mari, a penúltima pergunta, mas que talvez seja a mais difícil desse imenso questionário cinéfilo, esse humilde questionário cinéfilo, que é o seguinte. Mariane Morizawa, seu filme favorito com ele, o sobrinho de Coppola, Nicolas Tim
Coppola, conhecido também como Nicolas Cage. Ó, o Alisson falou que é de frente com o Camacho. Qual o seu filme preferido com o Nicolas Cage, Mari? Vou ter que consultar os universitários, porque a essa altura, tá vendo, Rafael Camacho? Eu estava Ó, precisando de uma ajuda, porque eu não consigo lembrar os pode nomes. pegar ajuda, pode pegar ajuda, não tem problema. Essa aí é a pergunta mais importante deste programa. Sem essa resposta, a gente não Ah, consegue encerrar o programa. Dá até bug aqui. já sei qual é. Face Off. É... A John Outra Woo? Face. A outra A face. Outra É. Face. John Woo. A Outra Face. Um filme que tinha pra dar tudo errado, né? John Travolta e Nicolas Cage junto. Uma combinação quase mortífera, mas deu tudo certo. Sensacional o filme. A Tuna Um Dueck, grande artista. diretor. Beijo, Tuna. Beijo pra você, Tuna Dueck, minha Oi, Tuna. querida. Pegadinha Olha a mesmo, pegadinha. Tuna. Ela participou do outro programa lá que eu faço também, foi show de bola. Mari, seguinte, Sabe a que o última coisa Nicolas agora. Cage eu nunca entrevistei, o Nicolas Cage eu nunca entrevistei. Já entrevistei o tio dele, os primos todos, o Roman, o Jason, a Sofia, mas o Sofia, Nicolas Cage mesmo nunca. ele, É. mas E ele é, o ele cara, é o bem Francis complicado, Ford eu Mari. não entrevistei, que é uma das Me honras da falaram minha que vida, o foi Cage, entrevistar o Francis Ford. o Cage é muito complicado. Ele é uma pessoa complicada. Até para dar entrevista é complicado. O que mais chegou perto foi o Fabrício Duque, o Vertentes do Cinema. A colaboradora dele conseguiu chegar no Cage, aí pediu para ele mandar um abraço pro Brasil, alguma coisa. Ele só olhou assim, aí foi embora. É uma simpatia, senhor Nicolas Cage, mas um dia eu ainda encontro com ele. Um dia eu encontro com ele. Mari, seguinte, última pergunta. Tá até fora aqui da pauta. O que você indica aí? O que você acha que vai bombar aí em Cannes desses filmes? Você pesquisou os filmes, já sabe algumas coisas. Se você estivesse lá, o que você ia assistir? O filme que eu mais queria ver de todos é Memória, do Apichatpong Weerasethakul, que é um filme que ele filmou na Colômbia, né, com a Tilda Swinton. Esse é o filme que eu mais queria ver, porque ele é um dos meus cineastas favoritos e eu quero muito ver o que ele aprontou na Colômbia. Como que ele transferiu toda aquela cultura imaginária, cultura pop que ele mistura no cinema que é único para a Colômbia. Bacana, show de bola. Já fica a dica. Daqui a pouco, quando esse filme chegar aqui por terras brasileiras, a gente comenta. Mari, chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se divertido um pouquinho. Desde já te agradeço por disponibilizar 1 hora do seu tempo, que eu sei que é cheio de coisa para fazer, cheio de notícia, toda hora bomba alguma coisa, ainda mais hoje, que inicia a Cannes. Você deve estar assim, cheio de referência, cheio de mensagem, cheio de zap, cheio de procuras no Twitter, aquela coisa toda. Mari, muito obrigado por participar. Você é nota 1000, continua assim, sendo essa mulher fantástica, jornalista, mulher, cobrindo cinema, cultura que todos nós amamos. Você é nota 10, Mari. Obrigada, Rafa. Super obrigada pelo convite, foi um prazer e foi divertido mesmo. Então, obrigada. Show de bola. E manda um abraço pro meu amigo Filipe Pitanga, que eu não falo com ele há mó tempão. Manda um abraço para ele lá do podcast do Reserva Imovision. Tem em todas as plataformas, né, Mari? Tem todas as plataformas e todos os episódios novos entram no ar às sextas-feiras. Ah, show de bola. Você já pode adiantar pra gente o que vai ser sexta-feira agora? O que vai ser? Essa sexta-feira são 3 filmes coming of age. Então, são filmes sobre adolescência, amadurecimento e tal. E semana que E tem vem convidado? são... Tem convidado? Vocês sempre estão O recebendo convidado convidado, dessa né? semana é o Thiago Stivaletti, que Ô, é Thiago. também crítico, roteirista. Ele tem um podcast dele com a Flávia Guerra, né, o Plano Geral. Isso. E na semana que vem nós vamos falar sobre Haneke. Então, fiquem ligados. Michael. Michael Haneke. Você sabe, eu chamo de Michael Haneke mesmo, bem brasileiro mesmo. Não tem problema. Você sabe que eu tenho uma eterna, não discussão, mas eu e Paulo Henrique Fontinelli, o diretor de Cássia Eller, o documentário, nós temos uma teoria, porque a gente gosta muito do cinema da Islândia, e tem um filme chamado Vulcano, que assim, se você olhar o Vulcano e olhar o Amur, do Michael Haneke, você vai falar que é o mesmo filme. Só que quem veio primeiro? O Amur ou o Vulcano? Esta é a grande questão do cinema mundial. Mas eu e Paulinho Fontinelli ainda vamos
até a Islândia para descobrir isso. Mas tudo bem. Michael Haneke tinha filmes extremamente fortes, né, pessoal? É um diretor extremamente complexo. Eu vou assistir esse podcast com certeza, vocês também. Só passar aqui a lista rapidinho dos próximos convidados. Na semana que vem, pessoal, vai ser segunda-feira, tá? Sandra Kogut, diretora brasileira, que eu adoro. Vamos conversar aqui sobre cinema brasileiro, sobre indústria audiovisual. A gente fala também que é sobre Nicolas Cage e Cinderela Baiana, mas não é só sobre isso o nosso papo. Vamos conversar depois com o Marcos Bernstein, o meu amigão. Esse é muito cinéfilo. Esse cara, vocês vão... Ele só escreveu um dos roteiros que o pessoal adora, aí vocês vão saber qual é. Eu já até falei aqui no programa, dei spoiler. Depois eu vou entrevistar o Marcelo Iqueda, grande escritor, crítico de cinema. O cara é muito fera. Eu já li uns 3 livros dele aqui hoje. Ele tava vendendo o livro dele hoje no Facebook, já vendeu todos, eu acho, no post. Todo mundo queria comprar. O cara é um fenômeno. Marcelo Iqueda é um fenômeno. Depois vai ter aqui o Marden Machado, que é lá da CBN, de Curitiba, crítico de cinema. Um cara muito bacana também, sabe muito de cinema. Em agosto a gente vai ter o Daniel Schenker, um dos bonequinhos do Globo. A gente vai ter o Silvio Tendler. Eu vou ter a honra de entrevistar o Silvio Tendler, grande Silvão, figuraça. Estava sempre lá no Joia, foi lá no Reserva Cultural também. O Jair Silva também, do O2 Play. Ô Jairzão, meu querido amigo irmão cinéfilo. Depois a gente vai entrevistar uma das maiores assessoras de imprensa desse Brasil, Paula Ferraz. Essa é fera, sabe muito de cinema. Grande Paulinha. Depois a gente vai entrevistar um dos grandes cineastas, o homem que pegou um ônibus de Minas Gerais até o Cinejoia, pois um programador maluco marcou o primeiro filme dele, chamado A Vizinhança do Tigre. Afonso Shoa, grande irmão cinéfilo, vai estar aqui para a gente entrevistar. E depois vamos entrevistar também a produtora Iafa Brits, no final de agosto. Depois eu passo mais o resto da lista, tem nomes muito bacanas aqui. Mari, boa noite para você. Um beijo. Boa noite, muito obrigado Rafa. por participar. Pessoal, fiquem com Deus. E ó, sigam a Mari lá. Tem um link no Twitter da Mari muito bacana, de uma live que ela fez no Oscar, com o Zanin, com o Merkel. Foi muito legal. Tá lá. Não deixem de ver. Tem várias dicas bem bacanas. E a gente sempre fala isso, né, pessoal? Pensamentos do cinema são sempre atemporais. Assistam filmes, vejam séries, comentem sobre esses filmes e sigam as pessoas que amam essa profissão, assim como a Mariane Morizawa Chiari. Pessoal, fiquem com Deus. Bons filmes para vocês e até semana que vem. Beijo, Mari. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.